Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo beleza. Quanto é projetado lá pra nós. Pessoalzinho, chegou dezembro, hein? Sabe o que significa? 2019 já foi, hein? Praticamente já foi 2019. Como voou esse ano, né? Teve a impressão que voou esse ano? Foi rápido o ano? E hoje eu vou dar uma meditação, um rápido estudo. Como viver um ano bem vivido. Esse que é o tema hoje que eu vou falar aqui de noite. Coloquei aqui as silhuetas das fases da vida. Bebezinho, maiorzinho, até lá, fase adulta. Em que fase você tá? Benjamin tá aqui, ó. Bernardo também tá aqui, não. Já que já tá mais lá pra ponta, né? Sabe que tinha um senhor, comerciante, dono de uma loja. Ele já estava naquela fase do finalzinho ali. Nos últimos momentos da vida dele, deitado ali na cama. A família toda se juntou ao redor dele. E ele foi proferir as palavras finais. Todo mundo fez silêncio para ouvir. E sabe o que ele falou? Quem está na lojinha? Não entenderam? Às vezes eu fico pensando, olhando quando eu fiz esse estudo, meditando a respeito disso. Com que nós estamos investindo os nossos anos e a nossa vida, o nosso tempo? E eu quero viver um ano produtivo esse próximo ano que vai sair. Quero viver um ano bem vivido. E eu nessa última semana eu fiz uma retrospectiva da minha vida, dos últimos 20 anos, e comecei a pensar quais foram os principais acontecimentos que aconteceram em cada um dos anos. Olha que interessante. 18 anos de idade, Fabrício, lá em São Paulo, eu namorei com a minha esposa, aos 18 anos, lá no ano 2000. Aos 19, 2001, eu fui viajar para a Alemanha, morei um tempo lá. Aos 20 anos, 2002, Copa do Mundo da Alemanha, não sei quem lembra. Olha que legal. Aos 22 anos de idade, 2004, vinda para Caxias do Sul. Olha, os anos vão passando, hein? Aos 26 anos de idade, formatura da faculdade, lá em 2008. Em 2009, aos 27, eu fui para a Argentina. Fui fazer seminário lá na Argentina, passei um ano lá. Aos 28 anos de idade, 2010, eu fiz o estágio na Aliança Bíblica, aqui na Aliança em Caxias. Só que daí, aos 29 anos de idade, eu descobri que eu tinha adquirido uma dívida financeira que não tinha sido eu que tinha feito. Outra pessoa fez do meu nome. E eu tive que retornar ao mercado de trabalho, tive que sair do estágio lá da Aliança Bíblica. Aos 30 anos de idade, 2012, o trabalho para pagar essa dívida. Foi um ano de muito trabalho. Aos 31, 2013, foi o início do meu namoro com a minha esposa. Aos 32, 2014, os preparativos para o casamento. Aos 33 anos de idade, 2015, foi o casamento. Os 34, 2016, compra do nosso apartamento. A gente conseguiu adquirir o nosso apartamento. Aos 35, 2017, mobiliar o apartamento. Aos 36, 2018, o nascimento do nosso filhinho Benjamin. E agora chegou 2019. Que eu coloquei aqui, que na minha vida pessoal foi um ano de mudança de hábitos. E quando eu fiz essa listagem, eu fiquei pensando, nossa, 20 anos se passaram. E passaram assim, né? Num piscar de olhos. E eu quero te fazer uma pergunta. Valeu a pena o ano de 2019? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta. Valeu a pena o ano de 2019? Valeu a pena? Pode vir mais 10 assim. Olha que beleza. Valeu a pena? Agora outra pergunta. Pelo que nós vivemos este ano de 2019, pelo que a gente viveu? Quais foram os nossos objetivos, os nossos valores? O que esteve em primeiro lugar na nossa mente, no nosso coração, no ano de 2019? O que marcou a nossa vida no ano de 2019? E a decisão, pelo que viveremos o nosso 2020? Tendo em vista aquilo que foi 2019 e tendo em vista o que Deus espera que a gente viva no ano de 2020. Pelo que nós vamos viver no ano de 2020? Acho muito interessante aquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela se depara com o gato e ela está perdida. E ela pergunta, para onde que vai essa rua? Aí o gato pergunta para ela, para onde você quer ir?
Ela fala, não sei, eu estou meio perdida. Aí ele responde essa frase: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E eu fiquei pensando nessa frase, aos 37 anos de idade, iniciando 2020. E eu pensando, pelo que eu vou viver no ano de 2020? O que será da minha vida? Qual será o enfoque? E as decisões que eu tomo hoje vão refletir em como eu vou viver o meu 2020, o ano que vem. Faltam exatos 17 dias para comemorarmos qual data? O que é? Réveillon? Natal. Em 17 dias vamos comemorar o Natal. A história do nascimento do nosso Deus. Cristo, o próprio Deus que se fez carne, que nasceu que nem um bebezinho, que nem o Benjamin nasceu, um bebezinho, se fez carne entre nós. O plano da redenção de Deus. Cristo nasceu. E essa é a boa nova, o nascimento de Cristo. Nós vamos comemorar daqui 17 dias. Quantos anos Cristo viveu? Aproximadamente 33 anos. E eu tenho convicção de que foram 33 anos bem vividos. Tenho uma plena convicção de que nenhum outro ser humano desfrutou da vida como Cristo desfrutou. E outro dia eu estava vendo um vídeo na internet de um rapaz falando assim, o que as pessoas não deveriam gastar o dinheiro. Aí ele estava falando, com o que não deveria gastar o dinheiro? E como eu trabalho muito com essa parte de educação financeira, eu fiquei pensando assim, modelos humanos do que a gente não deveria gastar dinheiro, e o que será que Cristo não gastaria o dinheiro dele? Aí fiquei pensando, procurei na Bíblia para fazer 10 coisas que Jesus não gastaria o dinheiro. Porque olhar para Cristo, para mim, é olhar para um modelo. Olhar para Ele e ver como Cristo viveu. Como Ele reagia diante da vida. E quando eu digo que eu sou cristão, eu digo que eu sou um pequeno Cristo. Ou eu digo o quê? Que eu sigo os passos de Cristo. E Cristo viveu 33 anos bem vividos. Bem vividos. E eu quero abrir contigo a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52. Vamos ler esse texto aqui. A história de Lucas, que conta do menino Jesus no templo. Abre aí a sua Bíblia, eu ligo o aplicativo, tá bom? Desliga as notificações do WhatsApp. Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52. Todo mundo achou? Diz o seguinte: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviram ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem. Uma história bem conhecida, num fato que aconteceu na vida de Jesus, que os pais dele tinham o costume de ir a Jerusalém para fazer as festas. Eram 3 festas que os judeus comemoravam: a Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas. E eles estavam ali em Jerusalém em função dessas festas. E todo o povo se juntava e havia muita gente eles iam em caravana lá fazer essas festas. E é interessante a história, né? Que acabou que Jesus ficou para trás.
ficou abandonado para trás, né? E não sei se o que aconteceu exatamente, se foi um erro de comunicação, enfim. Eu fico imaginando, né? Talvez, não sei, né? Às vezes eu fico pensando que foi mais culpa dos pais do que de Jesus, sabe? Porque se eu sair daqui para ir para São Paulo, eu não vou ser assim tão displicente ao ponto de largar o Benjamin para trás. Ainda mais durante um dia sem saber se estava tudo bem, né? Mas enfim, ele ficou para trás. Jesus ficou ali. E olhando para essa história, eu queria levantar 4 decisões para viver um ano bem vivido. Para essa história simples. Olhando os fatos que aqui aconteceram e tirar daqui 4 decisões que eu e você podemos tomar para viver um 2020, finalzinho de 2019, começo de 2020, um 2020 bem vivido, um 2020 abundantes. Vamos lá então? Primeiro, vamos ler junto então? Mas vamos ler juntos, forte assim, com convicção. Vamos lá. Eu buscarei refúgio em Deus. Você viu o que aconteceu aqui nessa história? Versículo 46, ali na primeira parte, diz o seguinte: depois de 3 dias, o encontraram onde? No templo. Olha que interessante, olha que analogia interessante a gente pode tirar desse primeiro ponto. Jesus se viu numa situação que ele estava perdido, né? Sem os pais. E ele tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Tá bom? Nos próximos anos ele ia entrar para a comunidade da comunidade religiosa. E ele vê refúgio naquela situação no templo. Ele vai ao templo. Não vai para outros lugares. Busca refúgio no templo. E eu acho... a gente cantou aquela música, né, Michel, hoje, falando firmar os pés sobre a rocha. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, quantas vezes eu e você nos vemos que nem Jesus, meio perdido, meio sem ter para onde ir. E para onde que a gente corre? A música que nós cantamos falou da necessidade de nós firmarmos os nossos pés sobre as rochas, sobre a rocha que é Cristo. Porque quando vem a tempestade, o que acontece? Quem tem os pés sobre a rocha não será abalado. E a questão não é se vão vir tempestades ou não. A questão é quando elas virão. Porque tempestades vêm sobre a vida de todos nós. Veio sobre a vida do pequeno Jesus de 12 anos de idade. Se viu ali perdido. E ele encontrou refúgio no templo. Estava lendo essa semana a história de uma moça que em 2019 viveu uma situação muito desesperadora. 28 anos de idade, grávida de 5 meses. Apalpou o seio durante o banho e descobriu um caroço. Lá de Caxias. Foi no médico, o médico falou, vamos fazer uma biópsia para ver o que é, se é um nódulo, se é o leite que está encaroçado. E descobriu, para desespero de todos, um câncer. 5 meses. 5 meses. Imagina todo o tanto de dúvidas na cabeça desses pais. E aquela moça fez o relato ali de tudo que aconteceu nessa família. Teve que fazer quimioterapia. Eles tiveram que fazer o mínimo possível da medicação para não afetar o bebê. Para não afetar o bebê e passar durante o resto da gestação para ela poder dar à luz. E o médico falou, você não poderá amamentar o seu filho. E ela comentou que aquilo foi muito triste para ela. Tantas expectativas de que aquela criança... O parto, né? Nós vivemos isso na nossa casa. E quem aqui já teve filhos também sabe o tanto de expectativas. E de repente, como de golpe, tudo isso foi tirado daquela mãe. E no lugar das expectativas ficou apenas as indecisões quanto ao futuro. Ela já tinha perdido um bebê na barriga. Já tinha perdido um bebê e essa era a 2ª gravidez. E ela conta o relato de tudo o que aconteceu. E graças a Deus o bebê nasceu saudável. Nasceu um pouco prematuro, ficou um tempinho ali na incubadora, mas foi saudável para casa. E ela depois terminou de fazer a quimioterapia e agora no final ela se viu totalmente curada do câncer. Curada, perdeu os cabelos e agora os cabelos dela estão voltando a crescer novamente. Quantas vezes, talvez, eu e você passamos por momentos talvez não tão difíceis quanto esse, mas passamos por verdadeiros desertos.
momentos difíceis. Momentos em que a gente olha para um lado, olha para o outro, procura refúgio aqui e ali. E eu quero te perguntar, nos momentos de deserto, aonde que você tem procurado refúgio? Em que nós temos procurado refúgio? Será que a gente corre para o Netflix? Alternativa A. Minha esposa deu aula num colégio o semestre que ela está fazendo estágio da universidade. E ela diz que a maioria dos jovenzinhos estão envoltos em problema e a principal escape dos jovens, sabe o que é? Netflix. Tenho problemas, estou passando por deserto, vou me entrar dentro de um universo paralelo de uma série, e quanto mais episódios essa série tiver, melhor, porque quanto mais eu me apego aqui a essa realidade paralela, mais eu me distancio da minha realidade. Muitos jovens têm vivido assim. Não só jovens, mas adultos também. Quando a gente está vivendo uma situação complicada, para que você corre? Algumas pessoas encontram refúgio na comida, compulsões. Outros correm para a academia, outro tipo de compulsão. Já viu correr para a academia? Mas outros correm para onde? Para o trabalho. Para onde que nós corremos? Quando enfrentamos os nossos desertos. Alternativa E, a gente corre para orar. A gente corre para Deus. Coloquei aqui 5 alternativas. Não sei qual que é a alternativa que eu e você, às vezes, é uma válvula de escape para nós. E Deus, Ele olha para nós e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quer viver um ano bem vivido? Primeira decisão, escolha buscar Deus como seu refúgio, como meu refúgio. Segundo, vamos ler juntos? Vamos lá. Eu me conectarei às pessoas certas. Olha aqui, continuação do versículo 46. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. A palavra conectado, ela é esquisita, né? Porque quando a gente pensa em conectar, a gente já pensa no celular, né? A gente já pensa no Facebook, no Instagram, que a gente está conectado às pessoas, né? Quantos amigos, entre aspas, estão conectados a nós através das redes sociais. E é uma falsa conexão essa, né? A gente consegue acompanhar a vida das pessoas e a gente se sente conectados a ela, né? Mas nem sempre isso é uma realidade. Saber o que uma pessoa está fazendo não há conexão, muitas vezes, entre os dois. E hoje em dia nós estamos muito carentes de conexões humanas reais. Conexões humanas reais. E para viver, e não é qualquer tipo de conexão, tá? Porque para viver um ano bem vivido, a gente tem que aprender a nos conectar às pessoas certas. Nos aproximar daqueles que nos levam em direção a Deus. Sabe que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas a nós. Sabia disso? Se você pegar aqueles que te rodeiam, são mais próximos de você. Porque é impossível, a gente acaba pegando os trejeitos das pessoas. O jeito de falar. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu comecei a lutar boxe. E eu comprei a luva, aquela coisa bota no dente. E eu ia lá. E sabe que eu sou uma pessoa extremamente calma. Extremamente calma. Só que conviver ali com aquele pessoal do boxe, eu percebi que eu comecei a ficar uma pessoa mais agressiva. Comecei a ficar mais nervoso. E teve uma vez que colocaram eu para lutar com uma moça lá. E ela se prevalecia. Queria me dar soco, sabe? Na cara, não poupava. E eu fui ficando nervoso. E a luta teve que ser interrompida, senão eu ia voar no pescoço dela. E olha que eu sou um cara calmo. É difícil me tirar do sério. Mas o que acontece? Quando a gente se aproxima das pessoas erradas, a gente vai pegando cada vez mais o jeito dessas pessoas. Ah, Fabrício, eu não falo nenhum tipo de palavrão.
Nenhum tipo de palavrão. Comece a andar com um grupo de pessoas que de cada 3 palavras sai um palavrão. Já percebeu o que começa a acontecer? A gente começa a falar sem perceber. Porque aquilo vai passando para nós. Fabrício, quer dizer que a gente tem que evitar totalmente o contato com todo mundo que nos afasta de Deus? Como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai evangelizar? Então não quero mais saber de ninguém, contato com ninguém. Não é esse o ponto. A questão é o quanto influenciável nós somos. Dependendo da situação, vale a pena você realmente cortar contatos. Se aquela amizade, se aquele contato está te levando para o buraco, se está te influenciando para baixo. Porque o segredo para falar de Cristo, para testemunhar, é fazer com que as pessoas sejam mais parecidas com Cristo. Não que nós sejamos mais parecidos com o inimigo. Às vezes acontece isso, né? Nos contatos. E Cristo, ele vai para o templo e ele senta entre os mestres. Ele toma lugar entre aqueles que tinham algo para lhe acrescentar. Ele começa a trocar informações, fazendo perguntas, ouvindo-os e fazendo perguntas. Como é importante saber fazer as perguntas certas às pessoas certas. Como é importante. No meu trabalho eu estou descobrindo muito disso. Me aproximar de pessoas chaves, fazer perguntas e aprender delas respinga sobre nós. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista com um guri lá de Caxias, o Thomas, não sei quem conhece, Thomas Perozan, estava fazendo uma entrevista com ele, alguns conhecem. E a gente estava conversando a respeito do dízimo, né? E fiz uma entrevista com ele, e eu perguntei para ele o que ele achava disso, e ele falou o que ele achava, e a gente filmou isso, e eu postei esse vídeo. Foi muito legal que depois que eu postei, uma senhora lá não sei aonde, não sei de onde é, falou assim para mim: Fabrício, muito obrigado pelo conselho que você me deu sobre o dízimo. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, que conselho foi esse que eu dei? Aí eu fui olhar, eu disse, nem fui eu que dei o conselho, foi o outro que deu. Só que acontece, ele estava comigo, e aquelas boas ideias dele, as influências dele, passou para mim, e foram atribuídas até a mim. Por isso da necessidade de se cercar de pessoas que nos elevem, que nos conectar às pessoas certas. Quem tem sido os seus mestres? Quem que tem te ensinado? A quem você tem feito as perguntas? Alternativa A, para o Google, para o YouTube. Tem uma dúvida, Fabrício, o que eu faço nessa situação? Muita gente vai direto para o Google, antes de qualquer coisa. Alternativa B, sabedoria humana, livros, conhecimento humano, filosofia. Aqui nós estamos recorrendo. C, a você mesmos, a você mesmo. Fabrício, eu não gosto de me envolver com as pessoas. Eu estou me isolando, não quero contato com as pessoas. Alternativa D, falsos amigos, a pessoa que aparentemente é um amigo, mas um amigo que não tem liberdade para falar aquilo que você tem que melhorar. Não pode ser considerado um amigo. Ou aquele que até te ajuda a jogar no poço. Não pode ser considerado um amigo. Isso é um falso amigo. E às vezes, esses falsos amigos têm sido os nossos mestres. Ou alternativa E, irmãos de caminhada com Deus. Com quem você tem se conectado? Sabe que eu louvo a Deus por pertencer a uma comunidade como a Aliança Bíblica. Uma comunidade onde eu posso caminhar com pessoas, caminhar lado a lado com um discipulador, caminhar lado a lado com um grupo célula. Pessoas que trilharam caminhos, muitas vezes à frente de mim, muitas vezes eu trilhei já caminhos à frente de outras pessoas, e que juntos a gente pode caminhar em direção a Deus, em direção a Cristo. E isso é valiosíssimo de nós. Comunidade. E não está na moda, sabia? O que está na moda é o individualismo. E Cristo, ele podia ter ficado num canto sozinho, mas ele foi para o templo e se assentou na roda dos mestres. Na roda dos mestres. Terceiro, eu terei um propósito claro. Deixa eu ligar aqui meu cronômetro que ele desligou. Não sei quanto tempo. Eu terei um propósito claro. Versículo 49, vamos lá. E perguntou,
por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? José e Maria chegam ali no templo, encontram Jesus e falam, Jesus, por que você fez isso com a gente? Olha só a atitude deles, até de acusar Jesus, né, que fez algo de ruim para eles. Imagina se Jesus sai desesperado, sozinho, uma criança, tentar achar os pais. Jesus fez o que de melhor poderia ter sido feito, né? Ficou ali paradinho no templo. Esperando, aproveitando o tempo dele, sentado entre os mestres, até o pai dele vir achar ele. E assim, é interessante que Jesus ele não foi desobediente, tá? Não foi rebelde, assim, não foi uma desobediência que ele fez. Porque no versículo 51, se você ler, então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Então Lucas está mostrando aqui que Jesus não desobedeceu os pais dele em ter ficado no templo, tá bom? Mas Jesus estava ali no templo e ele dá uma resposta diferente para os pais dele. Ele fala, não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Ou seja, ele colocou aqui uma diferenciação entre o pai dele, José, e o pai dele, que era Deus. E desde esse começo, Jesus começa a mostrar para os próprios pais e para a comunidade judaica que ele tinha um propósito, que ele sabia a que tinha vindo. Jesus, ele foi crescendo cada vez em sabedoria, em conhecimento, em graça. E a cada dia, ele tinha maior convicção do projeto de vida dele. Cristo nasceu em direção à cruz. A vida de Cristo tinha um propósito específico, morrer naquela cruz. Não era casar, não era ser carpinteiro, não era ser um mestre, não era ser um líder político, não. Cristo nasceu com um propósito de morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E graças a Deus que isso aconteceu. Porque ele morreu naquela cruz, nós temos hoje vida, e vida abundante, por causa daquele propósito claro. E se eu e você quisermos ter um ano 2020 bem vivido, nós temos que ter um propósito claro. O propósito de todo cristão, sabe qual é? É esse aqui, ó. Vamos ler junto? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso propósito macro. O propósito macro da nossa vida. Conhecer a Cristo a cada dia mais e fazê-lo conhecido às outras pessoas. Todo cristão tem que ter isso no coração. Isso é o macro que Deus espera de nós. Mas além do propósito macro, existe também um propósito micro, sabia? Existe um chamado menor para cada um de nós. Um ponto específico, onde nós temos e podemos viver a nossa vida de maneira abundante, cumprindo o propósito de Deus. Acho muito legal lá no livro de Jó, 42:5, que Jó, no final da vida dele, ele fala o seguinte: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó, depois de viver tantos sofrimentos, ele diz para Deus que agora, depois de ter caminhado com Deus, ele conhece a Deus. Agora ele caminha, antes ele só ouvia falar de Deus, mas agora ele o conhece, por causa do sofrimento. Isso aqui é o cumprimento do propósito macro do cristão. Mas olha que interessante. Fiz um gráfico aqui, na verdade, esse é um conceito bem interessante quanto a propósito, e eu adaptei ele para a vida cristã. Olha só que interessante, o que é o propósito micro que eu e você vamos fazer especificamente na nossa vida. Então olha só, o que é bom para o reino de Deus? Isso tem que ser chave na vida do cristão. Se empenhar naquilo que é bom para o reino de Deus, não naquilo que é contrário ao reino de Deus. Isso tem a ver com o nosso propósito. O que mais? O que você ama fazer. Olha que legal. O que é bom para o reino de Deus e você ama fazer. Olha o terceiro ali, ó. O que você é bom em fazer. Você ama fazer aquilo e você é bom em fazer aquilo. E o último aqui, o que você pode ser pago para fazer. Olha que legal. Esses 4 aspectos da vida são muito interessantes para cumprimento de um propósito específico.
o que é bom para o reino de Deus e você pode ser pago para fazer, isso aqui é a sua vocação. Olha que interessante. Eu sou pago para fazer algo que é bom para mim. Aquilo é a sua vocação. Olha só, aquilo que é bom para o reino de Deus e você ama fazer, sua missão. Aqui, essa conexão aqui, ó. E o que você ama fazer e você é bom em fazer, é a sua paixão. Sua paixão. E o último aqui, o que você pode ser pago para fazer e o que é bom, o que você é bom em fazer, é a sua profissão. Olha que interessante esse quadro. A sua profissão, ela pode não ter nada a ver com a sua paixão. Se você não ama fazer aquilo. Tá vendo? Você pode trabalhar em algo, aquilo é a sua fonte de renda, você é pago para fazer aquilo, e você é bom em fazer, é a sua profissão. Mas não tem a ver com o que você ama. E talvez, se não for bom para o reino de Deus, nem tem a ver com a sua vocação. Ah, eu amo fazer isso, Fabrício, o que você ama fazer. E eu sou bom em fazer. Só que isso não me gera nenhum tipo de remuneração. Logo, isso aí é uma paixão que nós temos. Uma paixão. E o que é legal aqui desse quadro é o seguinte. Ah, Fabrício, mas o meu trabalho, ele não é um trabalho do reino de Deus, eu sou um encanador. Como é que um encanador pode servir ao reino de Deus? Outro dia eu contratei um encanador, ele foi lá em casa. Foi muito legal que ele é da aliança lá. Ele começou a relatar, Fabrício, você sabe que a água é um dos elementos mais poderosos da natureza. Que Deus criou a água. E encanador arrumando os canos. E eu fui lavar a louça. Ele falou assim, Fabrício, você vai usar tudo isso de água? Nós temos que preservar o meio ambiente. Você não pode usar tudo isso de água. E me chamou a atenção que ele era um encanador com propósito. Que ele poderia simplesmente arrumar o cano e ficar caladinho, né? Mas ele conectou a vida, aquilo que ele fazia, a um propósito maior. Ah, Fabrício, eu sou só uma dona de casa. Será que da mesma forma que esse encanador, você não pode conectar a sua vida a um propósito maior? E quanto mais a gente conseguir... acho que parou aqui. Quanto mais a gente conseguir articular todos esses pontos, mais próximo desse centro, mais a gente entra numa zona de realização total na nossa vida. Conectar aquilo que a gente faz com o que a gente é bom em fazer, com o que a gente ama em fazer. E já pensou ser remunerado? Por exemplo, na minha vida, eu trabalho com a parte de educação financeira para casais. E eu desenhei um propósito para 2020. Desenvolver casais financeiramente saudáveis segundo o coração de Deus. Esse é o meu enfoque. Você conseguiu então, Fabrício? Não, porque ainda isso aqui não é o que gera renda para nós. Ainda não estou 100%. Mas tenho buscado me apropriar desse propósito. Então, você entendeu? Um propósito macro, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E um propósito mais específico, da nossa vida, como nós dedicamos a nossa vida. Muito bem, legal. Quarto e último, para a gente finalizar. Vamos lá? Eu crescerei. Para a gente finalizar, gente. Versículo 52. Alguém lê para a gente aí, bem forte aí, uma voz de trombeta. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quer viver um ano abundante? Viver um ano bem vivido? Toma uma decisão hoje, que em 2020 você vai crescer. Jesus, você viu que ele está aqui num processo de crescimento. Sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, estatura e graça. Será que nós estamos crescendo nessas 3 áreas da nossa vida? Será? Será que nós estamos adquirindo sabedoria com o passar do tempo? Porque sabe que às vezes é possível viver anos e anos e anos e não crescer em sabedoria. E ir até diminuindo na sabedoria. Já viu pessoas que às vezes dá a impressão de que é um adolescente que não passou da fase da adolescência, virou um adulto adolescente que não amadureceu na sabedoria. Salmo 90, 12 diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Ensina-nos, ó Pai, a contar os nossos dias, os nossos anos, a que a gente adquira um coração sábio, Sinal de sabedoria. Talvez, eu te pergunto, alguém busca os seus conselhos em determinada área? Muitas vezes quando as pessoas buscam um conselho nosso em determinada área, é sinal de que a gente já deu alguns passos naquela área. Poder aconselhar as pessoas. Isso é sabedoria que vai se adquirindo ao longo do tempo. E como é importante que a gente cresça em sabedoria e que a gente passe o nosso conhecimento. Que a gente se aproxime de pessoas mais imaturas e a gente consiga até ajudar essas pessoas. É crescimento para nós e para elas também. Em estatura, Cristo diz aqui que estava crescendo em estatura, e ele estava crescendo mesmo. Uma criancinha igual o Benjamim. Benjamim está igual a abóbora, crescendo. Cada dia você olha para ele assim, tu vai estar diferente. Vai crescendo, vai crescendo. Vai crescendo cada vez mais. Lá é assim também? Só crescendo, né? E Jesus ia crescendo. E crescer em estatura, para mim me remete a crescermos fisicamente. Você está crescendo fisicamente? Você está cuidando do templo de Deus, do seu corpo? Ou será que estamos alimentando o nosso corpo de maneira errada, dormindo mal, expondo o nosso corpo a estresse? Talvez eu estou crescendo, Fabrício, mas é só na minha circunferência abdominal. Só para frente, não mais para cima. E crescer em estatura, eu quero colocar um desafio para vocês. Vamos crescer fisicamente o nosso corpo no ano 2020? Eu tinha muitos sonhos para mim, para a minha vida, sabe? E eu coloquei ali na minha história, porque o ano 2019 eu decidi que eu ia mudar alguns hábitos na minha vida e eu mudei. Eu tinha sonho, por exemplo, de beber 2 litros de água por dia. Eu achava legal, achava bonito. Mas eu nunca tinha tomado a decisão de beber realmente. E esse ano eu decidi, não, quer saber, eu vou beber. Vou beber. Vou me alimentar direito. Vou dormir melhor. Vou diminuir meu estresse. Vou fazer silêncio. Crescer em estatura. E lá em casa agora a gente está numa onda assim de cada vez e cuidando mais assim tanto da saúde emocional da nossa casa, como da saúde física também nossa. Alimentação. E é um processo de crescimento tão bacana, tão legal. Coloca na sua vida objetivos claros quanto a isso também. Claros quanto a isso. Talvez você está aprisionado a uma bebida, a um vício qualquer, durante anos e anos. Talvez é a hora de você tomar uma decisão. Não, eu vou crescer. Eu crescerei. Em 2020 eu vou crescer. 2020 eu vou fazer diferente. Eu vou tentar fazer algo diferente. Vou me esforçar. Vou segurar na mão de Deus e Deus vai me capacitar. E o último, que diz aqui que Cristo crescia em graça diante de Deus. E eu te pergunto, você está crescendo em graça diante de Deus? Final de 2019, meus queridos. Como está a nossa proximidade com Deus? Será que somos íntimos de Deus mais do que éramos no final de 2018? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. Buscar a Deus. Buscar a Deus. E nessas 3 áreas, sabedoria, fisicamente e espiritualmente, isso tudo tem a ver com as decisões que a gente toma. E Deus, quando olha um coração decidido a mudar, a fazer diferença, aí, cara, Ele fala, vem comigo, que eu vou te mostrar uma vida abundante, que nós vamos trilhar juntos. Para que quando a gente chegue lá no final, nos últimos momentos da nossa vida, a gente olhe ao redor daqueles que estão ali no hospital e a gente tenha algo de valor para dizer para eles. Muito mais do que quem está cuidando dos nossos negócios. Muito mais do que essa simples vida. Mas olhar nos olhos daquelas pessoas e ter a convicção de que nós vivemos uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida e uma vida abundante. E isso só será possível se Cristo estiver à frente da nossa vida, da nossa caminhada. Vamos ficar de pé e vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo ano de 2019. O ano de 2019 foi sensacional, Pai. Foi muito bom. E eu tenho convicção que 2020 vai ser melhor ainda, Pai. Porque eu quero caminhar mais perto de Ti, ó Pai. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor toque o coração de cada um que está aqui hoje, Deus. Toca a nossa vida, ó Pai. Toca o nosso coração, Deus.
Que a gente tome essas decisões, ó Pai. Decisões claras diante do Senhor, ó Pai. De nos aproximar do Senhor, de encontrar refúgio no Senhor. Encontrar refúgio, mesmo que a gente ande por vales de sombra da morte, ó Pai, esse ano de 2020. O Senhor vai ser o nosso refúgio, Pai. O Senhor vai ser o nosso refúgio, Pai. E eu clamo a Ti também, ó Pai, que o Senhor nos mostre, ó Pai, aquelas boas amizades que a gente tem que se cercar, ó Pai, nesse ano de 2020, ó Pai. Se aquelas pessoas que estão nos desviando do Teu caminho, ó Pai, a gente possa rever, ó Pai, o quanto que as nossas amizades têm nos levado a Ti ou nos afastado do Senhor, Deus. Nos ajuda, ó Pai, em 2020 a ter um propósito, ó Pai. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E também, ó Pai, através das nossas atividades, aquilo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, Deus e Pai. Que possamos ter propósitos claros, específicos que reflitam o Teu reino, Pai. Deus e Pai, nos ajuda, ó Pai, a tomar as decisões corretas, Pai. E que a gente decida crescer, ó Pai. Eu quero crescer, ó Pai, em sabedoria, em graça, ó Pai, e fisicamente também, ó Deus. Nos capacita, ó Pai, tem misericórdia de nós, porque se deixar só para nós, essa tarefa será difícil demais, Pai. Vem aqui, ó Pai, faz um milagre na nossa vida, ó Pai. Enche-nos nessa noite, ó Pai, e durante o resto da nossa vida, que nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.